pelos 5 minutos de atraso. Estava já em Cânicos, lá no trânsito. Mas graças a Deus conseguimos chegar. Feche os olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, exaltamos o Teu nome, Senhor, porque só Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Tu que és o nosso Deus, o Deus de Israel. Nessa noite nós queremos Te convidar, Senhor, para que o Senhor, Deus, esteja aqui conosco, Pai, e que o Senhor receba todo louvor, toda adoração que se fizer na Tua casa nessa noite. Que o nosso ajuntamento nessa noite, Senhor, seja com o intuito de adorar o Teu nome, seja com o intuito de louvá-lo, e também, ó Deus, ouvir a Tua voz nessa noite. Senhor, se alguém aqui chegou, ó Deus, nessa noite com alguma preocupação, nessa noite nós já pedimos ao Senhor que o Senhor libere, ó Deus, uma palavra, ó Deus, de consolo, de conforto, uma palavra de mudança, Senhor, nessa noite, uma palavra de cura, uma palavra de libertação nessa noite, e o que o Senhor poderosamente, Pai, venha ministrar no coração desse meu irmão, dessa minha irmã, ó Deus, para a Tua honra e Tua glória. Fica conosco, Senhor, receba todo louvor, toda adoração, usa o ministério de louvor, usa a ministração da Tua palavra, usa, ó Deus, as orações nessa noite, que em tudo, ó Deus, o Teu nome seja glorificado e exaltado para todos sempre. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Ministério de louvor, está com a oportunidade. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Eu gostaria de te convidar nessa noite para que adorasse ao Senhor como Ele merece, para que você entregasse o seu melhor ao Senhor, que você olhasse ao teu redor nessa noite, mas não se preocupasse com A ou com B, mas que o teu louvor seja para o Senhor, que a tua atenção nessa noite seja para o teu Deus, para a honra e a glória do nosso Deus, que você nessa noite adore ao Senhor, juntamente com o Ministério de Louvor. Vamos adorar ao Senhor. Ei, pessoal. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem.
estiver pronto, com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto, com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele vem me buscar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele vem me buscar. Glória a Deus.
pra te adorar. Pra te adorar. Pra te adorar. O véu já se rasgou. Eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. Nós estamos reunidos em teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui pra te adorar. No Calvário nos amaste, com teu sangue nos compraste. Estamos nós aqui pra te adorar. Pra te adorar. Pra te adorar. O véu já se rasgou e eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. O véu já se rasgou e eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. Eu espero em ti, Senhor. Eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. Eu espero em ti, Senhor. Eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. Declare, pode adorar. Pra ti, aleluia. É pra ti, Senhor. Pra te adorar. Oh, pra te adorar. Pra te adorar. Pra te adorar. O véu já se rasgou e eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. O véu já se rasgou. Eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor.
Aleluia. Esse próximo louvor, ele fala: sopra Espírito Santo de Deus nesse lugar. Que essa seja a nossa oração hoje. Que você tenha entrado aqui nessa noite clamando pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele possa soprar em teu favor, para que Ele possa soprar em favor da tua causa, para que Ele possa soprar em favor da sua família, para que Ele possa soprar em favor dessa comunidade, do nosso país, do nosso estado, porque só o Espírito Santo de Deus soprando que as coisas vão acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com seu poder e tua graça, venha aviva-nos, Espírito Santo de Deus. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com seu poder e sua graça, venha avivar sobre o vale de ossos secos. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar. Aleluia. Nessa noite, eu não sei se você entrou aqui com alguma ferida no teu coração, alguma ferida não tratada. Essas feridas que ficam no nosso coração, muitas vezes elas criam raiz de amargura. E isso muitas vezes nos impede de receber as bênçãos do Senhor sobre nós. Então nessa noite, querido, se você tem alguma ferida no teu coração, alguma ferida não tratada, alguma dor, nessa hora está aí latejando no teu coração, alguma falta de perdão, querido, em nome de Jesus, libera o teu coração, querido. Libera o perdão para essa pessoa que está te incomodando aí. Esse perdão que falta, essa dor, essa ferida, essa mágoa, em nome de Jesus. Declara no teu coração que está perdoado. Mesmo que para você seja difícil hoje perdoar, libera o teu coração, em nome de Jesus. Libera essa pessoa. Deixa Deus curar essa ferida no teu coração, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nessa noite venha te tocar. Que o Espírito Santo nessa noite venha te curar. Que o Espírito Santo nessa noite venha tocar em você. E que essa ferida venha curar em nome de Jesus. Aleluias. Sopra Espírito de Deus. Aleluia. Sopra Espírito. Declara, querido, em nome de Jesus. Neste lugar, com seu poder e sua graça, venha avivar. Mais uma vez, sopra Espírito. Sopra Espírito de Deus. Sopra, Senhor, nesse lugar. visita os corações dessa noite, Pai, em nome de Jesus. Com seu poder e tua graça, venha avivar sobre o vale de ossos secos.
as feridas não tratadas, vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor, sobre toda a terra, estende a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus, sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor, sobre toda a terra, estende a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. 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 Senhor Deus, Pai querido, nessa hora, Pai Santo, eu quero entregar em Tuas mãos, Senhor, pessoas que estão sofrendo, Pai, pessoas que estão sofrendo dores, ó Pai, pessoas que estão sofrendo com a falta de perdão, ó Deus, pessoas que estão guardando mágoa em seu coração, Pai. Em nome de Jesus eu quero declarar, Pai, que o perdão seja liberado, Deus querido. Em nome de Jesus eu quero declarar, Pai, que feridas sejam curadas nessa noite, Senhor. Porque no Senhor, no Teu nome há poder, Senhor, para curar. No Teu nome há poder, Senhor, para sarar. No Teu nome há poder, Senhor, para resolver causas impossíveis, ó Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, toda ferida aberta, Senhor, toda ferida que está doendo, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem poder para fechar, Senhor. O Senhor tem poder, Pai querido, para deixar apenas a cicatriz, Senhor, e que não haja mais dor, que não haja mais sofrimento, que não haja mais sangue escorrendo, Senhor, em nome de Jesus. Toda essa ferida, Pai, venha ser curada. Toda essa mágoa venha ser curada. Toda falta de perdão venha ser, ó Deus, cessar nesse momento em nome de Jesus. E que possamos liberar o nosso coração para sermos usados na Tua presença mais e mais, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Pode sentar. Nossa irmã Vitória vai estar se preparando para estar adorando ao Senhor. Eu gostaria muito de ler o texto de Mateus capítulo 6, verso 25, enquanto a nossa irmã Vitória já se encaminha para cá. Mateus capítulo 6, verso 25, diz assim a palavra do Senhor: por isso, digo a vocês que não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem o corpo, nem quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que Deus assim ministre no teu coração. Irmã Vitória está com a oportunidade em nome de Jesus. Sou da Amada Igreja Capaz do Senhor. Eu vou estar louvando um hino bastante conhecido. E eu peço que os irmãos me ajudem. Eu queria deixar só no coração de vocês que a noite de hoje a gente vem agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito, por todos os livramentos que Ele nos deu. Então, queria dizer para a gente, nesse momento, fechar nossos olhos e somente adorar Ele. De louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor, nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer. De louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas.
Queridos, nesse momento nós vamos ter um momento de oração. E temos alguns pedidos em especial. Eu queria que você estivesse orando pela nossa igreja, por essa comunidade. Nós estamos aqui nesse culto. Diaconisa de Sérgio, vem para cá, para frente. Vai estar orando. Nós estamos nesse culto e colocamos um tema buscando a restauração. E quantas coisas precisam ser restauradas na nossa vida. Essa comunidade, ela precisa ser restaurada por Cristo. Ela precisa ser restaurada para que haja paz, para que haja mudança. E nessa noite nós vamos orar por restauração. Gostaria muito que a diaconisa nessa noite orasse também pela irmã Aline, a irmã da nossa irmã Isabel Paixão, que amanhã vai estar passando por uma cirurgia. Pela Ingrid, que a Ingrid fiz esse pedido, pelo Gilberto, irmão da nossa irmã, filho da nossa irmã Nicéia, e além dos outros enfermos, como é o caso da diaconisa Isabel e da nossa irmã Laura. Esse negócio de fibromialgia é muito complicado, né? Não sei se você já teve oportunidade, nós estávamos vendo a foto da irmã Laura, está com isso aqui paralisado. Hoje está melhor, de tanto que essa fibromialgia ataca. Mas esse Deus que nós servimos, Ele é poderoso para dar fim a essa enfermidade na vida dos meus irmãos. Amém? Se não fosse assim, nós estaríamos aqui em vão. Porque esse Deus, a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade. Significa dizer que Ele tem poder para curar-nos da enfermidade, como Ele curou muitos e continua curando hoje. Então, nesse momento, se você quiser, se Deus assim tocar no teu coração, você quiser se ajoelhar, orar por você, orar por restauração na sua casa, faça isso nessa noite, enquanto a diaconisa vai estar orando ao Senhor nesse momento. Eleva meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória a Deus por isso. Deus amado, Deus querido, nesta hora, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, elevando os nossos pensamentos, os nossos corações ao Senhor, ao trono da Tua graça, Pai, para Te pedir, em nome de Jesus, por restauração. Restauração no nosso lar, nesta igreja, no nosso bairro, restauração na nossa vida, Pai. E te peço, porque só tem a Ti, a qual nesta noite nós podemos dobrar nosso joelho e clamar ao Senhor. Não tem outro Deus ao qual nesta noite podemos pedir socorro, ao qual nesta noite pedimos restauração, ao qual nesta noite podemos pedir, Senhor, misericórdia, Pai. Deus amado, Deus querido, eu quero apresentar nesta noite tantos pedidos que foram aqui nesta noite falado, como a irmã Laura, que eu não conheço, mas Tu conheces, Tu sabe o que ela está passando, Tu sabe o que ela necessita, e Tu vai fazer o milagre, se assim for Tua vontade, Pai. Opera nesta vida, meu Deus, que ela possa sentir, Senhor, o Seu toque nesta hora, aonde ela estiver, porque a Tua palavra fala que Tu é Deus de perto, Deus de longe, Tu é o mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus que está do lado da Tua serva, e nós cremos no poder da oração, nós cremos no Teu poder, meu Deus. Então nesta hora, Senhor, faz a Tua vontade naquela vida, cura por completo, de dentro para fora, restaura aquele coração, aquela mente, Pai, para que ela possa, Senhor, glorificar o Teu nome nesta noite ainda, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus, também entregamos Gilberto, entregamos também a Aline, entregamos também a Isabel nas Tuas mãos. Meu Deus, todos precisam nesta hora de uma cura, Pai. A cura só vem do Ti, Pai, porque Tu conheces o nosso corpo, informe, Tu já nos conhecia, Pai. Por isso nós cremos que Tu é o médico dos médicos e Tu opera onde o homem não opera, Pai. Agir o Senhor na vida dos meus irmãos. Quem pode impedir o Teu agir na vida de cada um nesta noite, Pai? Então, em nome de Jesus, tranquila aquele coração que está nesta hora clamando ao
Deus. E tu já falou que conosco nessa noite, que nós devemos não ficar ansioso, mas confiar no Senhor. Mas sabemos que as lutas são grandes, as dificuldades são grandes, a enfermidade tem nos assolado, mas eu te peço nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, opera maravilha na vida desses irmãos, Pai, e aqueles também que nós não podemos falar nessa noite, que nós não lembramos, mas teus filhos também estão passando essa aflição de enfermidade, Deus, e Tu é o Deus da cura, Tu é o Deus do milagre, Pai, e cura pelo poder que há no Teu nome, Senhor, porque a Tua palavra fala, Senhor, que obras maiores nós faria, mas basta te pedir, e nós estamos te pedindo nesta noite, Pai, porque cremos no Teu poder, cremos que Tu é o Deus de hoje, Pai, e hoje Tu há de fazer um milagre nesta vida, Pai. Ó Deus, eu te peço também por esse bairro. Deus, nós moramos aqui há tanto tempo. Há quantos anos teus filhos estão aqui? Esta igreja está estabelecida pelo Senhor nesse local. E haja, Senhor, age em nosso favor. Age em favor deste bairro, Pai. Liberta, salva, cura, Senhor. Restaura a vida nesse local aqui, Pai. Não permita, Senhor, que o adversário, meu Deus, tenha lugar neste lugar, Pai. Porque a Tua palavra fala que nós pisamos, se torna terra santa, Pai, e aqui tem um povo santo clamando ao Deus vivo para este bairro, Pai, ao qual nós habitamos, ao qual nós criamos os nossos filhos, ao qual há salvação nesse local, e a Tua igreja estabelecida nesse local que está orando, Pai, clamando ao Deus vivo, que pode restaurar a vida aonde tiver nesta hora, aonde tiver um homem que está aqui nesta hora precisando do Senhor, uma mulher, meu Deus, aonde estiver, meu Deus, que Tu possa operar nesta vida, Pai. Ó Deus, porque sabemos, Senhor, que Tu tudo pode, Pai. Que se nós pedimos no Teu nome, Tu fará, Pai. Porque isso é uma promessa do Senhor, que nós pedimos no Teu nome, Senhor Jesus. No Teu nome possamos todas as coisas, porque o Senhor mesmo nos falou na Tua palavra, Senhor, que Tu faria todas as coisas se nós te pedíssemos em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Opera a maravilha nesta igreja. Seja o primeiro, seja o último sair, Pai. E aonde nós estivermos, Tu vês, vai conosco, Pai. Nos guardando, nos livrando de todos os mares que a gente não contemplamos, mas sabemos que existe, Pai. Então, em nome de Jesus, nos abençoa. Essa oração que eu te faço, nesta hora que nós podemos clamar ao Senhor, porque há dias que não vão poder fazer mais. Então, nós temos essa liberdade, porque realmente o véu se rasgou, o novo chegou para nós, e nós cremos no Teu poder, Senhor. Muito obrigada por tudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, hino 7 do cantor cristão, Maravilhas Divinas, diaconisa Ruth, irmão José. E enquanto nós estaremos adorando ao Senhor, você vai ter oportunidade nessa noite de ofertar na casa do Pai. Está aqui entre nós um amado irmão ali, né? Deus abençoe, seja bem-vindo, tá? Fica à vontade. E nesse momento, se você estiver assim, com desejo no coração, oferte na casa do Senhor, entregue o seu dízimo, sua oferta, para a honra e a glória do Senhor. Bem animado, de pé? Vamos lá? Acho que quando a gente fica sentado, a gente canta mais devagar, né? Maravilha divina. Vamos lá. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvai. Nossa na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando
nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, nós estamos diante de Ti. Obrigado, Deus. Agradecidos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Aleluia. Deus. E nós te louvamos por isso, ó Deus. Continue conosco, continue falando aos nossos corações, ó Deus, através da Tua palavra neste momento, ó Deus. Que sabemos que o Senhor já falou conosco através, ó Deus, dos louvores, da oração, Senhor. E agora entregamos o Teu servo nas Tuas mãos, Senhor Deus, Amém. que esta palavra venha de encontro aos nossos corações. Muito obrigada, no nome do Senhor Jesus. Amém, Amém. Jesus. Irmãos, ainda de pé, livro do profeta Zacarias, capítulo 8. Livro do profeta Zacarias. Amém? Capítulo 8. Capítulo 8, verso de 1 a 13. Amém? Está na tua Bíblia aí? Amém. Isso, né? Eu lembro que uma vez eu preguei numa igreja, aí eu pedi para abrir Abacuque, que aí a irmã gritou lá de trás assim: pastor, onde é que está? Eu olhei assim e falei: meu Deus, mano, tá aí, ó, no Antigo Testamento. Só graça. Eu sei o que vocês acharam, né? Diz assim a palavra do Senhor. Queria falar hoje sobre o significado da Sião restaurada. Por que que Deus promete? Por que que Deus faz promessas a ajudar? Por que que Deus faz promessas à sua igreja? Queria nessa noite pensar com você sobre a promessa que Ele fez a Sião. Vou pedir só para fechar ali por causa da mensagem. Quebra o galho para mim.
Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Sião. É um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada de cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes, todos vocês que nestes dias estão ouvindo estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse construído. Porque antes daqueles dias não havia salário para os trabalhadores, nem pagamento pelo trabalho dos animais. Não havia paz para quem entrava, nem para o que saía, por causa dos inimigos. Porque eu incitei cada um contra o seu próximo. Mas agora não trarei o remanescente deste povo como tratarei o remanescente deste povo como tratei o povo no passado, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá semeadura em paz, as videiras darão o seu fruto, a terra as suas colheitas e os céus o seu orvalho. Fecha os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite. Usa a nossa vida, Senhor. Ministra no coração da tua igreja. Derrama das tuas bênçãos, Deus, na tua igreja, para a tua honra e tua glória. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar. Esse texto fala de uma promessa de restauração que o Senhor fez a Sião. Sião, quando nós falamos Sião, Israel, povo de Judá. Mas eu queria nessa noite pensar com você e trazer para você o contexto desse texto. Primeira coisa, que quando nós lemos o livro de Zacarias, nós precisamos voltar ao significado do nome de Zacarias. O nome de Zacarias significa o Senhor se lembra. O Senhor se lembra de ti, o Senhor se lembra do seu povo, o Senhor se lembra de mim, o Senhor se lembra de nós. E esse Zacarias foi contemporâneo do profeta Ageu. O profeta Ageu e Zacarias tiveram um tempo em que viram o começo do renovo em Judá. Teve um povo que saiu, 50.000 pessoas, quando o rei decreta a permissão deles voltarem a Jerusalém e reconstruírem o templo, reconstruírem a cidade, os muros da cidade. Teve um povo que retornou com Neemias, com Esdras, e começou uma grande obra. Começaram uma grande obra. Esse povo se dispôs a ir, a avançar. Esse profeta Zacarias, Deus levanta no tempo em que ele vê esse povo retornando, ele vê esse povo trabalhando, mas ele vê esse povo
parando de fazer aquilo que Deus tinha colocado para eles fazerem, que era reconstruir a cidade e reconstruir o templo. Você olha ali em Esdras capítulo 4 até o capítulo 6, você vai entender, se você depois quiser dar uma lida, você dá uma lida. Você vai ver que o povo retorna, vai àquela cidade, começa a reconstruir a cidade, e o inimigo começa a se levantar. E o inimigo começa a agir de forma que, ali no capítulo 4 de Esdras, a obra para. A obra da restauração é parada. E diz a Bíblia que ela fica 14 anos parada. Ou seja, o povo volta, canta-se alegria, tem-se alegria porque Deus restitui a terra, canta-se, tem-se alegria porque Deus dá a oportunidade de reconstruir, mas como a gente sabe, que quando a gente está em reconstrução, quando a gente está buscando o melhor de Deus, quando a gente está buscando fazer a vontade de Deus, a palavra do Senhor sempre nos mostra que o inimigo sempre se levanta para nos parar. Sempre levanta para a gente parar no meio do caminho. É que nesse contexto, mais ou menos, que Abacuque fala assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Nunca é no início. Porque no início a gente chega com todo gás. A gente vai e avança com todo gás, mas no meio do caminho a gente para. E no meio do caminho que a gente começa a olhar para os mares bravios. É no meio do caminho que a gente não olha mais para Cristo, a gente não olha mais para o Deus que temos, olhamos mais para as circunstâncias. É no meio do caminho que nós olhamos mais para as dificuldades. E aí há uma coisa que acontece no meio desse povo que me chamou muita atenção. Moody vai dizer que aconteceu algo muito interessante com esse povo. Povo de Israel, povo de Judá. O povo teve indiferença àquilo que Deus tinha mandado fazer. O pior sentimento que temos é quando nós temos indiferença. Por exemplo, se alguém te fala alguma coisa que você não gosta, você rebate. Aí você chega a ter um conflito, mas você rebate. Agora, quando alguém, por exemplo, chega para você e faz alguma coisa e você não dá a mínima, você tem um sentimento de indiferença, aquilo tanto fez, tanto faz para você. É nesse contexto que Deus levanta Zacarias para falar ao povo. Que o povo estava indiferente à obra de Deus. O povo estava indiferente ao que Deus tinha mandado fazer. O que eu temo nessa noite é que a gente olhe para as coisas, para as circunstâncias, e a gente já começa a ter, diante desse Deus, diante das coisas de Deus, indiferença. Como assim? Passa-se um tempo, é tudo igual. Nada novo acontece. Na verdade, a gente fala que o nosso Deus é o Deus do novo, é o Deus do renovo, mas o sentimento de indiferença nos traz o quê? Um sentimento de que está tudo igual e vai continuar tudo igual. A gente talvez olhe para essas comunidades, a gente talvez olhe para esse nosso país hoje, a gente talvez olhe para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, talvez a gente olhe para a nossa igreja, talvez a gente olhe para a nossa família e tenha um sentimento de indiferença. Como que diz? Parou. Deus mandou voltar a fazer, reconstruir o templo, reconstruir a cidade, mas aí chega um, fala assim, olha, não foi isso que mandou não. Aí vai lá e fala para o rei vai e fala o seguinte, não, então manda eles pararem a obra. Aí daqui a pouco Deus levanta um e fala assim, não, olha rei, não foi isso não, olha aí nos ditos da Babilônia, o senhor vai ver que o rei permitiu que eles voltassem para reconstruir. Mas aí o sentimento de indiferença acontece.
E aí a gente corre o grande risco de ficar no meio do caminho. É por isso que Deus levanta Zacarias. E levanta para Zacarias uma profecia que eu gostaria de pensar com você nessa noite. Porque Deus, ele está interessado em restaurar. Ele está interessado em ver uma igreja, um povo que continua acreditando. Na verdade, não dá para ser povo de Deus e ficar no meio. Não dá para ser povo de Deus e ficar em cima do muro. Não dá para ser povo de Deus e virar café com leite. Não dá para ser povo de Deus e ficar morno. Ou a gente crê, ou a gente não crê, ou a gente age, ou a gente não age, ou a gente vai, ou a gente tem que ir. Ou a gente tem que acreditar, ou a gente vai ficar no meio do caminho. Não dá mais para ser povo de Deus, não dá, porque o Deus que faz a promessa é o Deus que está interessado em restaurar a Sião, é o Deus que está interessado em restaurar a minha e tua vida. E não tenha indiferença naquilo que Deus quer fazer. Porque a indiferença é o pior sentimento que você pode ter com relação às coisas de Deus. Aí a palavra do Senhor diz que Deus levanta e traz para ele uma promessa de restauração. E eu queria pensar com você, por que Deus faz promessas para nós? Primeiro, versículo 1 aí. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Sião. É um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Primeiro, Deus quer restaurar porque Ele tem amor por nós. Ou você acha que Deus está olhando e está feliz com o povo quebrado? Você acha que Deus está olhando e está feliz com o culto quebrado? Com a adoração rompida? Na verdade, irmãos, a palavra do Senhor mostra que Deus chama, libera essa palavra de restauração a Sião, porque Ele ama Sião. Não é pelo que Sião pode fazer, não é pelo que Sião representa para as outras nações, não é pelo que Sião pode trazer à sua casa. Repara só uma coisa, a palavra do Senhor diz que Deus, Ele ama Sião, Ele ama Judá, Ele ama a igreja. É por isso que Ele diz assim, olha, é um amor tão grande que me leva à indignação contra os inimigos. Deus nos ama ao ponto de querer nos restaurar. Deus não quer um povo que esteja como vaso rachado. Deus não quer um povo pela metade. Deus não quer um povo, irmãos, que está indiferente. Por isso que Ele fala assim, olha, fala para eles que assim diz o Senhor, tenho grande amor por vocês. O que está faltando restaurar? O que nós podemos, nessa noite, ver que Deus quer restaurar na nossa vida? Sabe por que Ele quer restaurar? Porque Ele nos ama. Ele não quer nos ver, não quer ver cada um de nós quebrado, sabe? E Ele nos ama, a palavra do Senhor diz, que Ele nos ama ao ponto de se indignar contra os nossos inimigos. Por quê? Porque o seu amor é grande, irmãos. E nós estamos falando num contexto em que as pessoas se levantaram para falar contra a obra de Deus. Se levantaram para falar contra aquilo que Deus colocou. Eu fiquei pensando e olhando, porque a sua indignação continua. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas a luta, a indignação de Deus é contra os nossos inimigos, contra o inimigo que temos. É por isso que a palavra do Senhor diz que Ele se levanta em nossa defesa, porque Ele nos ama. Ele levanta uma palavra de restauração, e nessa noite eu quero pensar com você, por que Ele faz isso? Por causa do seu grande amor. Ainda que eu não ame como Ele merece. Ele me amou primeiro.
E aí, o que ele está querendo? Restaurar. É por isso que ele diz assim, olha, avisa eles que sou eu quem o amo. Amo de forma tão grande que eles precisam entender que sou eu o Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus libera uma palavra de restauração, e aqui eu quero me apegar também com você, dizendo o seguinte: voltarei para Sião, habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém será chamada de cidade fiel. O monte do Senhor dos Exércitos será chamada de Monte Santo. É um Deus que se coloca no meio do povo, para ser achado pelo povo. É um Deus que promete restauração, mas está no meio do povo. É um Deus que tem que ser adorado e tem que estar ali para termos comunhão com Ele. A Sião restaurada que Ele promete é uma Sião que pode clamá-lo, que tem um Deus. Ele falou, olha, no meio dele eu estou. Quando Deus fala isso, eu queria pensar com você, porque Ele fala de uma forma tão grande, essa cidade será chamada fiel. Aonde Deus restaura, é fidelidade que tem. Aí Deus está nesse contexto me falando, me mostrando, eu estava lendo alguns comentários. Deus queria restaurar a comunhão com Israel. Deus queria ter uma comunhão perfeita com Judá. Fidelidade. E só assim que nós vamos ter fidelidade com o Senhor. Quando formos restaurados na nossa vida. Quando formos restaurados na nossa comunhão com Deus, na nossa santidade. A restauração que Ele fala é uma restauração que passa por comunhão com Deus. É uma restauração em que nós vamos ter um Deus presente conosco, mas seremos chamados de fiel porque foi restaurada a nossa comunhão com o Senhor. A palavra do Senhor, eu preciso correr por causa da hora, me perdoe, mas eu preciso correr, não posso esperar ficar muito tempo. Ele diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 4, os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na sua mão a sua bengala, por causa da muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Você consegue fazer uma ponte? Uma cidade destruída, onde a violência chega, abate, onde se torna uma cidade deserta, o povo retorna, restaura o culto ao Senhor, restaura o templo, mas também restaura o quê? A vida social. Isso aqui é algo que me chamou a atenção, porque a restauração do Senhor, ela é completa. E Ele pode fazer. Ele pode fazer uma restauração nessa comunidade, cara. Ele pode fazer uma restauração nesse país, por que não? Às vezes, eu estava falando com a Sheila, eu falei assim, Sheila, tá essa onda aí do pessoal passar na prova na faculdade, né? Eu falei, poxa, Sheila, vai que as meninas fazem a prova para a faculdade. Eu falo, escreve logo a faculdade de Blumenau, Santa Catarina, para eu meter o pé do Rio de Janeiro. Mas é isso que Deus quer? Mas é isso que Deus quer, pegar, eu sair de Sião, eu sair daquilo que Deus me deu, da minha Jerusalém? Será que eu não posso olhar para um outro lado, por um outro lado, e pensar assim, Senhor, Tu não pode restaurar, Tu não pode fazer com que haja um convívio social melhor, o Senhor não pode fazer com que essa Jerusalém nossa aqui seja um lugar de paz, aonde as pessoas vão para a rua como outrora nós íamos. Antigamente fazíamos isso. Lembra quando o povo falava assim, Senhor, restaura a nossa sorte, como o Senhor fez, né? Continua restaurando a nossa sorte, como o Senhor tem feito com as torrentes do Negueb. Ou seja, o Senhor vem, opera, e as coisas acontecem. Por que não?
Aí quando o profeta levanta, Zacarias levanta, ele diz o seguinte assim, olha, as suas velhas, os velhos, as velhas, né? Aquele, acho que ele poderia botar assim, os idosos, acima de 90, né? Acima de 80. Os idosos vão sentar à roda nas praças e vão ver paz. Por que que não? Porque esse Deus é o Deus da paz. Ele pode restaurar. A palavra do Senhor me mostra que esse Deus, ele pode trazer uma restauração completa. E ele promete isso a Sião, irmãos. Agora, por que ele promete isso a Sião? Porque tinha um povo dele naquele lugar. Sião só é Sião porque tinha ele, o Senhor e o povo dele lá. Então, onde está o povo dele, ele está restaurando. Aonde está o povo dele, ele pode restaurar. Aonde está o povo dele, pode haver paz. Por que não? Então, eu comecei a falar assim, pô, então, mas se eu pegar e meter o pé, na verdade, será que eu estou indo na vontade do Senhor? Claro que, né, daqui a pouco elas vão fazer prova aí, vão meter o pé mesmo. Mas, de repente, mas aí eu não tenho que escolher nada. Quem tem que escolher é o quem? É o Senhor. Porque é Ele que vai estar movimentando. Aí quando elas botarem lá, né? Quando elas colocarem lá. Mas olha o que diz aqui. E é aqui que eu quero pensar com você também. Porque a gente fala de restauração, irmãos, e a gente começa a limitar Deus. A gente começa a limitar Deus e achar que as coisas não podem acontecer. Por exemplo, se você olha para essa cidade de Jerusalém, se restaurou o templo, já está de bom tamanho, mas Deus está prometendo aqui uma restauração social. Por que não pode acontecer? Aí a palavra do Senhor diz que o próprio Senhor chama a atenção nossa para a gente tomar vergonha na cara. Que ele diz assim, fala para esse povo aí que o impossível para mim é possível. Para vocês não. Sabe por quê que Deus está falando? Olha o que diz o versículo. Versículo 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso pode parecer impossível aos olhos de vocês, do remanescente, deste povo. Mas aos meus, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Ele não pode restaurar além, irmãos. Por que não? Aí aqui fica uma coisa muito interessante. Sabe por quê? A gente está velho, a gente vai crescendo, a gente vai crescendo na fé, a gente vai crescendo na igreja, a gente vai vir no domingo. Se eu perguntar para você quantos domingos você veio na tua vida na igreja, você provavelmente já veio muito mais do que 2.000, do que 5.000 domingos, acho que mais ou menos isso aí. Nunca calculei. Mas aí a gente corre um grande risco de não ver, de não ter visão daquilo que Deus pode fazer. A gente está limitado. E aí, quando ele olha para aquele remanescente de Israel lá, ele está falando assim, aos olhos de vocês. Sabe o que isso significa? Cegueira espiritual no meio do povo. Não acreditar mais. Acreditar pela metade. Ou então chegar o sentimento de indiferença. Ou a gente acredita, ou a gente crê no Deus que a gente serve, ou então, irmãos, a melhor coisa que a gente faz é na quarta-feira estar lá no Maracanã. Ou a gente vem para cá com fé e acredita nesse Deus, ou a gente está perdendo tempo. O que Deus está falando para esse povo de Judá, ele fala assim, vocês estão olhando e vocês estão cegos, que vocês não conseguem enxergar o que eu posso fazer, porque pode ser impossível aos seus olhos, mas para mim não. E aí a gente fala, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. O impossível pertence a Ele. Não é isso? Mas sabe o que é a visão? A visão fechada. A visão de que a gente ora, mas a gente já não ora mais acreditando. Irmãos, a gente está num tempo que a gente ora e a gente não crê que Deus pode curar um câncer. A gente já viu tanta gente morrendo. A gente já viu tanta gente chegando, começando tratamento de câncer,
E a gente vai logo por aquele que morre. Mas você já parou para pensar que tem pessoas que Deus vai lá e cura, e tira o câncer? E às vezes Deus faz para mostrar à igreja dele que ele ainda está presente, que ele está realizando ainda, continua realizando a mesma coisa, porque ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e será eternamente. Mas a nossa visão, a visão desse povo, Deus fala para ele, vocês estão olhando, cara, olha. É uma das coisas que me chamou a atenção aos olhos de vocês. Eu espero que nessa noite, aos teus olhos, você consiga contemplar o que Deus pode fazer. Porque Ele pode ir além, irmãos, de tudo quanto pedimos ou pensamos. É por isso que quando nós nos reunimos, é por isso que quando nós adoramos ao Senhor, é por isso que quando nós viemos para cá, quando a gente vem para cá, a gente vem com fé. A gente vem acreditando nesse Deus. É por isso que quando a gente ora, bota o nosso joelho no chão, a gente olha assim, Senhor, Jerusalém estava destruída. O Senhor restaurou Jerusalém. As coisas estavam difíceis, mas o Senhor pode. E a gente precisa continuar crendo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo, naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero dizer para você que não há limite para Deus. Não há limite na sua existência, não há limite no seu poder. Deus não foi criado, Ele é. Deus nunca vai deixar de existir, Ele é. Deus nunca teve limite no seu poder, Ele é poderoso, todo-poderoso. E vai continuar todo-poderoso. Depende da tua visão. Depende do que você está enxergando. Depende do que esse povo está enxergando. A palavra do Senhor diz, para eu já avançar, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vou pular para o versículo 9. Sejam fortes, todos vocês, que nestes dias estão ouvindo a palavra da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse construído. Porque antes, naquele dia, não havia salário para os trabalhadores, nem pagamento pelo trabalho dos animais. Não havia paz para os que entravam, nem para os que saíam. Estamos tendo paz? Qual é a tua preocupação durante o dia? Se teu marido sai, volta. Se teu filho sai, volta. Às vezes a gente perde a nossa paz, às vezes a gente está tão preocupado. Mas é porque a gente sai, é violência. A gente volta, é violência. Quero até agradecer aqui, eu ia agradecer no domingo, não agradeci. Fui visitar um irmão com a diaconisa Diocé, diaconisa Isabel, tetraplégico, em cima de uma cama, vítima de um assalto lá em Recife. E estava lá. E a gente se preocupa. Essa saída, essa coisa que a gente faz. Aí Deus fala aqui, porque não havia paz. Mas o que Ele promete? Ele promete agora que vai trazer paz. Mas agora não tratarei o remanescente deste povo como tratei o povo no passado, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá semeadura em paz. As videiras darão o seu fruto, a terra as suas colheitas e os céus o seu orvalho. Sabe o que Deus está prometendo para Sião? Isso aqui é a imagem da prosperidade. Repara, você vê que a prosperidade tem trabalho do homem, semeadura, tem que trabalhar. Não é nada na mão, não. Né? Ó, ele diz assim, vou dar paz, as videiras darão seu fruto, porque haverá semeadura
em paz. As videiras darão o seu fruto, a terra as suas colheitas, os céus o seu orvalho. Ninguém consegue plantar se não tiver nada, não tiver chuva. Deus está prometendo para ajudar uma restauração completa e uma vida de restauração. Eu não estou aqui de maneira alguma falando para você da teologia da prosperidade, não. Mas o Deus a quem nós servimos é o Deus da prosperidade. E quando Ele promete algo, como Ele prometeu ajudar, Ele estava prometendo porque Ele amava ajudar, Ele amava aquele povo, e Ele agora está favorável àquele povo, trazendo restauração àquele povo. E a restauração dele é completa. Ou seja, todas as áreas de Judá seriam atendidas. Assim Ele pode fazer na nossa igreja. Se Ele pode fazer na tua vida, se Ele pode fazer no Guarani. Trazer paz nesse lugar. É bem capaz, e Deus é capaz disso, de a gente passar muitos anos aí sem ouvir um tiro nessa comunidade. É bem capaz, e Deus é capaz disso, Deus é poderoso para tirar tudo isso daqui. Eu creio. É bem capaz, e Deus é capaz de Ele fazer coisas que eu jamais imaginaria. Por isso que Ele diz aqui, olha, eu estou prometendo para vocês, e vocês agora, vocês vão trabalhar, mas vocês vão trabalhar em paz. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, o que é trabalhar em paz? Porque a gente já sai, já não... Né? Primeira oração do dia, o que você faz? Senhor, te peço perdão já pede perdão do pecado logo, né? Peço perdão pelos meus pecados. Acabou de acordar, mas já pecou, porque a Bíblia diz que peca, né? Pede perdão pelos pecados. Primeira coisa que você faz, Senhor, me livra de assalto, de acidente, do homem mau. Me faz chegar bem no trabalho, me faz retornar. É a tônica da nossa oração. Porque a gente está nisso. Mas o Deus que prometeu ajudar, Ele cumpriu, e Ele pode cumprir. Ele pode restaurar Jerusalém. Talvez a Jerusalém seja a tua vida, que Ele ainda precisa restaurar. Tem coisa ainda que não está como Ele quer. E você sabe. Talvez seja a Jerusalém que precisa ser restaurada, seja a tua casa. Ele pode restaurar. Talvez a Jerusalém que Ele está restaurando seja essa igreja. Para fazer dessa igreja uma igreja de visão. Uma igreja que tem visão, que não tem visão míope. Que não precisa, que não fica na indiferença. Pode ser essa a restauração que Deus está procurando fazer. Essa restauração que Ele está prometendo. Pode ser, e essa restauração, eu creio, que Deus me mostra uma palavra de restauração para essa comunidade. E nesse tempo, a igreja plantar e colher. Por que não? Quanto tempo na história, irmãos, quantas vezes na história a gente já viu o povo sofrendo, e Deus vai lá, entra com a restauração e abençoa aquele lugar. Muda a história daquele lugar, muda a história de uma família, de uma casa. Muitas pessoas com a casa destruída, Deus vai lá e restaura. Quando Deus entra para restaurar, Ele restaura. O que tem que acontecer nesse tempo sou eu acreditar e continuar acreditando, crendo nesse Deus, que Ele pode. E aí ele diz aqui no versículo 13, para esse povo de Judá, ele diz uma coisa que me chamou muita atenção. E farei, versículo 12, porque haverá semeadura em paz, as videiras darão o seu fruto, a terra as suas colheitas, e os céus o seu orvalho, e farei com que o remanescente deste povo herde tudo isso. Mas aí Deus chamou a atenção aqui, ó. Casa de Judá e casa de Israel, igreja, pastor, igreja, assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim
eu os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, pelo contrário, sejam fortes. Não tenham medo, pelo contrário, sejam fortes. Porque Deus está com vocês. Seja forte. Para de ficar em casa à toa. Para de dormir até mais tarde. Vem para a EBD, cara. Vem para a oração. Para de qualquer coisa ficar em casa. Vem orar. Tem consagração. Sejam fortes. Porque se a gente se mostra fraco no dia da angústia, irmãos, a gente esquece do Deus que a gente serve. A palavra do Senhor diz assim, sejam fortes. Para Josué, ele vai dizer para quê? Para quê? O que ele diz para Josué? Josué, ser forte, corajoso. Não temas nem te espante, porque eu sou o Senhor teu Deus, estou contigo. Para onde quer que você ande. Foi isso que ele falou com Josué? Josué capítulo 1, verso 9. E Josué não teve que ter coragem. Josué não teve que se levantar para se agitar. Josué não teve que correr atrás. Josué não teve que ir em busca. Josué não teve que ir em busca das promessas de Deus na vida dele. Aí por isso que ele diz a esse povo de Sião, ele fala assim, vocês precisam ser fortes. Vocês precisam se levantar. Vocês precisam estar de pé. Vocês não podem se abater. Vocês não podem ficar parados. E a gente fica. E a gente quer que as promessas de Deus aconteçam. Mas ele está falando aqui. Sejam fortes. Por que você acha que vai ser fácil? Você acha que vai ser fácil restaurar essa comunidade? Que batalhas vão ser? Irmãos, não é brincadeira não. A gente tá começando a trabalhar com famílias. Você sabe quais são os ataques que nós recebemos? Você sabe como os nossos professores recebem ataque porque está restaurando famílias, irmãos, destruídas, que chegaram lá no curso e falava assim, cara, não quero nem continuar, mas ali está pagando preço. Não tem que ter coragem para você continuar nas coisas de Deus, não tem que ter coragem para você continuar avançando naquilo que Deus quer. Não tem que ter coragem, irmãos, para ficar de pé. E aí eu olho lá para a professora e falo assim, está tudo bem? Hoje quase não consigo chegar, mas a graça de Deus se transborda na vida deles e eles levantam ali e abençoam vidas. Mas são batalhas. Por quê? Porque o inimigo está aí, irmãos. E Deus fala para esse povo aqui assim, vocês só precisam de uma coisa. Vocês precisam não ter medo e ser fortes. Porque Deus está conosco. Mas permanecer. Às vezes a gente quer as promessas de Deus. Mas o primeiro a baixar as armas somos nós. Mas os primeiros para desistir somos nós. Para o primeiro a deixar de orar, somos nós. Deus está falando assim, cara, seja forte, seja corajoso, levante. Quer alguma coisa na vida com Deus? Levanta. Quer as promessas de Deus na tua vida? Levanta. E quando Deus operou na vida de Judá, Deus não operou para um povo descansado, não, irmãos. Era um povo que tinha que semear, um povo que tinha que buscar a sua face, um povo que tinha que estar aliançado com Deus. É um povo que tinha que se voltar para Deus, porque você olha para Judá, toda hora que eles se afastam de Deus, Deus mandava castigo. É por isso que Deus fala assim na sua palavra nessa noite. A restauração está posta. A promessa de restauração está posta. As minhas palavras estão postas. Mas basta você ficar de pé e esperar. Espera no Senhor, porque Ele virá e não tardará. Que Deus te abençoe. Que aquilo que falta Deus restaurar, Ele restaure na tua vida. Mas seja forte. Continue. Não pare. Vamos ficar de pé? Vamos orar, porque eu preciso orar por causa da hora. Queria chamar até mais um louvor, mas vou segurar a onda. Eu queria nessa noite, quem quiser vir aqui à frente, vem aqui à frente rapidinho.
precisa de oração, precisa de restauração, quer ver Deus agindo na sua vida. Isso aí. Está esperando a cumprir uma promessa de Deus na sua vida. Só você sabe o calo que está te apertando. Só você sabe. Nós vamos orar. Mais alguém? Mais alguém? Então vou pedir à igreja para colocar as mãos para cá. Abençoar a vida desses irmãos. Senhor nosso Deus, nós exaltamos o Teu nome, Pai, porque a Tua palavra, ela não volta vazia. E as Tuas promessas, Senhor, são maravilhosas, ao ponto de nos espantarmos para vermos, ó Deus, as Tuas manifestações, como o Senhor fez com Judá. O Senhor tratou nos mínimos detalhes, Senhor. O Senhor não queria que o povo tivesse dificuldade em área nenhuma. Que o Senhor queria que o povo fosse restaurado em todas as suas áreas. E o Senhor prometeu, e o Senhor cumpriu a sua palavra. Mas o Senhor falou para aquele povo: fica de pé, seja forte e corajoso, continue, avance, continue crendo, continue, abra a sua visão, tenha uma visão daquilo que eu posso fazer. Então, nessa noite, nós proclamamos a Tua palavra de restauração. E eu sei que nessa noite, Pai, a Tua igreja está aqui reunida. E o Senhor ministrou na vida de cada um de nós. Mas, meu Pai, em especial esses irmãos que vieram aqui à frente, apresentar alguma coisa ao Senhor, algum pedido, apresentar algum sonho, apresentar alguma promessa que já ouviu da sua parte, mas que ainda não aconteceu. Senhor Deus, eu não sei como é que eles estão, Pai, se eles estão indiferentes, ó Deus, às Tuas promessas. Eu não sei se eles pararam de continuar, de crer. Eu não sei se eles pararam de orar. Senhor Deus, mas nessa noite reaviva a Tua obra no meio dos anos, ó Pai. Traz à existência, ó Deus, as Tuas palavras na vida dos Teus filhos. Realiza restauração nessa noite. Restaura a vida espiritual, restaura a vida física, Senhor. Toma, ó Deus, as famílias, restaura nessa noite, porque a Tua palavra nos diz, Senhor, e acabamos de ver que o Senhor pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Então, Deus, é o Teu favor, é o Teu poder, Pai, e o Senhor pode. Nós não podemos coisa alguma, Senhor, mas o Senhor pode realizar maravilhas na vida dos Teus filhos. Então, Senhor, nessa noite, Pai, toma a vida deles em Tuas mãos. Ó Deus querido, só o Senhor sabe. Só o Senhor e eles sabem. E eu sei, Pai, que o Senhor pode fazer, porque o Senhor é o Deus de promessas. E o Deus de promessas não falha. Se o Senhor prometeu, se cumprirá na vida dos Teus filhos. Coloca-os de pé, coloca-os fortes, ó Deus. Coloca eles com coragem, ó Pai, para continuar. Porque o Senhor é o Deus que pode restaurar a sorte de Sião. Restaura a sorte de Sião nessa noite. Restaura essa igreja, Pai. Restaura essa comunidade, Senhor. Traga paz nessa comunidade, Pai. Em um nome santo do Senhor Jesus. Pai, que a gente saia, a gente venha experimentar isso, Senhor. Sair, Deus, e sair com paz. Sair com alegria, Senhor. Não ficar preocupado. Que a nossa oração, ó Deus, seja para o Senhor nos guardar sim. Porque nós temos o inimigo das nossas almas. Mas que a gente venha, ó Deus, confiar no Senhor. E que o Senhor restaure a paz nesse lugar, que o Senhor mude a história do Guarani, que o Senhor mude a história dessa comunidade, ó Deus, que haja salvação, que haja, ó Deus, em libertação nessa noite, neste lugar. Usa a Tua igreja, ó Deus, que a Tua igreja permaneça de pé, ó Deus, para abençoar esta comunidade. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor pode, porque o Senhor é o Deus de Israel, porque o Senhor é nosso Deus, e nós somos o remanescente nessa noite, mas restaura a nossa visão para ver os Teus milagres na nossa vida. Nós oramos não porque merecemos, mas em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Pode sentar, querido. Me dá 2 segundos. Amados,
Sou muito grato a Deus por tudo que Deus está fazendo aqui nesse movimento. O movimento aqui é para a glória do Senhor. Graças a Deus, a gente só teve a ideia aí de juntar. Isso está tão maravilhoso que hoje fizeram até um bolinho para mim lá no trabalho, porque o pessoal não vai poder se reunir, e abençoaram. Alguns falaram assim, vou te dar Pix, vou passar Pix para você. Eu comentei com a minha chefe, eu falei assim, poxa, vai ter um culto lá na minha igreja, queria convidar a senhora, queria convidar o pessoal, né? E a gente vai estar juntando 1 quilo de alimento não perecível para abençoar um centro de recuperação. Ela ficou maravilhada. Aí ela falou com alguns, não fez muito alarde, porque tivemos uma programação também na segunda-feira, que o pessoal também doou bastante coisa lá para a comida mesmo, né? Então ela falou assim, fiz só internamente. Então aí hoje, eles foram, abençoaram lá e falaram, aqueles que não deram, vai passar um Pix aí. Falei, então tá bom, passa o Pix, eu já vou passar coisa da igreja, e aí a gente compra para abençoar. No domingo, a gente vai estar entregando, espero que o pastor Leandro Marques esteja aqui, né? Ele não está sabendo, para ele também é surpresa disso aqui, eu não falei com ele, e uma das alegrias que tive, eu falei para ele, se o senhor vai no culto, o senhor não vai cantar, mas se de repente der para cantar aqui, a gente coloca a irmã Ruth. A irmã Ruth está doidinha comigo. Porque a MCM tem que cantar, a Sheila vai cantar, os irmãos vão cantar aí, que vão vir, tem que cantar, né? E eu falei já com o pregador, falei, 15 minutos, irmão, 30 minutos, pede ao Espírito Santo 30 minutos, 15 minutos no máximo, e a pregação também não é pregação para dizer, falei para ele com muita alegria, eu falei para ele, não é pregação para dizer das minhas qualidades, não quero isso, eu quero que o senhor pregue uma palavra de salvação. Vai ter pessoas aqui que não vai conhecer o Senhor Jesus. Palavra de salvação. Aí ele falou, gratidão. Beleza, eu sou grato ao Senhor, mas é salvação. Então chega lá, prega uma palavra de salvação. E aí vai ser bênção. Eu gostaria muito que você estivesse aqui. Nosso jovem já está convidado para estar domingo aí, entendeu? Vou te dar um abraço daqui a pouco. Depois você vai me dar um abraço no domingo também e abençoar aí o Centro de Recuperação para a glória do Senhor. Tá bom? Deus te abençoe. Prazer te conhecer. Vou te dar um abraço já. Irmão, mais algum anúncio? Então, por favor, irmãos. Outra coisa muito interessante, irmãos. 7 horas estou começando o culto urgentemente. Você já sabe meu ritmo, né? 7 horas bateu ali, já começa o culto. Então, quem vai participar, quem tem que fazer, poxa, por favor, 7 horas, todo mundo aqui dentro, para a gente estar cultuando ao Senhor, né? E aí a gente vai ver como é que vai organizar. Não vamos alugar mesa, porque é domingo, então o bolo é aquilo que a gente vai servir. Vou ver aí, a gente bota, de repente, eu já falei com botar um bolo na mesa para tirar foto, o outro já está lá cortando já, para a gente ganhar tempo, por causa do horário, né? E assim, venha, traga mais alguém. Pô, pastor, pode trazer? Pode trazer. Se tiver alguém na tua família, vai ter bolo do nosso pastor, vai ter bolo lá, mas o pastor vai adorar o Senhor, a gente vai estar adorando ao Senhor, porque é para isso que eu quero domingo. Domingo é para a gente vir adorar o Senhor. E aí a gente vai comer um bolo aí pelo meu aniversário, para a glória do Senhor. 45 anos, né, cara? Que saudade dos meus 22, que eu já estava namorando você. 22 que eu estava, né? 22, porque eu tenho 23 anos que a gente vai... Isso, 2023. Então, saudade dos meus 23, né? Então tá bom, que benção. Deus abençoe a senhora silenciosamente e eu conto com a tua presença aí no domingo, tá bom? Domingo EBD, para a glória do Senhor.